Eu cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor, que a unção do Espírito Santo venha agir em nossos corações, que o Senhor venha fazer conosco um vaso e possamos ser cheios do Espírito Santo. Que o Senhor venha me dar capacidade de passar essa mensagem para os irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 1. O sermão que nós vamos transmitir essa noite, como o irmão Moisés transmitiu, qual mundo nós pertencemos? Qual mundo você pertence? Das ações ou da metamorfose? Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Amém? Irmãos, eu vou dizer algumas coisas porque o hebraico ele é uma língua assim que fala. Ele tem poder, né? Não querendo santificar o idioma, não é querendo santificar o idioma, mas o hebraico é uma língua que ele fala, que ele tem poder. O hebraico ele tem tanto poder para construir, para destruir. Essas características nós não vimos em nenhuma outra língua. O hebraico, quando ele tem poder, né? No entanto, quando Deus falou, haja luz, houve luz, né? Houve a palavra ali, saída da boca de Deus e teve o poder de criar. Nós vamos deter nesses dois versículos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma. Irmãos, vocês já analisaram por que a terra ficou sem forma? A terra é sem forma e vazia. O Senhor Deus, o Eterno, Ele não cria nada desorganizado. O Eterno, Ele cria todas as coisas com um fim. E o Senhor, a terra é sem forma. Quando Deus viu que a terra é sem forma e vazia, Ele percebeu que a terra tinha algo diferente. A terra estava misturada com um pouco de físico e um pouco de espiritual, porque Deus é espírito, e a terra ele estava ali sem forma e vazia. Se vocês olhar a história, né, do hebraico, vocês vão perceber que a terra ela foi criada nesse estado sem forma e vazia por um acidente, né? A terra já existia, era sem forma e vazia. E diz a palavra do Senhor que havia trevas sobre a face do abismo. E Deus ele olhou para a terra e começou a organizar a terra. Ele começou a colocar a terra em ordem. E nós vimos a descrição de Gênesis aqui, que Deus fez todas as coisas. Para chamar a atenção, Deus primeiramente criou a luz, como algo físico. E essa luz, ela conseguiu manter todo o planeta funcionando até o quarto dia que foi criado o Sol. A luz, né, a coisa mais importante para nós, né, irmão? A luz do Sol, né? Porque se não fosse o Sol, não teria vida na Terra. Se não fosse a luz, não teria vida na Terra. Então, quando Deus ele disse, haja luz, Deus criou uma luz extra, não o Sol, porque o Sol ele foi criado no quarto dia da criação. Então nós vimos aqui que Deus, a partir do nada, Deus criou a luz, Deus criou a matéria, Deus criou o físico. E nesse planeta, alguém estava habitando nesse planeta. E a terra era sem forma e vazia, diz a palavra do Senhor. E ao decorrermos, eu vou resumir o máximo aqui, irmãos. Ao decorrermos, Deus criou Adão e Eva nesse jardim. Gênesis capítulo 2,
versículo 4 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Este é o Gênesis do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavar o solo. Mas subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou as narinas, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus criou o homem nesse espaço físico e espiritual. Ele criou o homem como tanto físico como espiritual. Espiritual, que ele estava acima de nós hoje. Ele tinha contato real com os anjos. Adão, disse o Espírito profecia, né, que Adão, todos os dias, Adão via, viu os anjos cantar ao Senhor. Né, cantar ao Senhor. E o mundo físico, porque Adão ele precisava de se alimentar. Não precisava se alimentar, ele se alimentava. Adão ele cultivava a terra. Isto é a parte do mundo físico de Adão. Adão foi criado físico e espiritual. O estado espiritual estava em contato com Deus. Nós podemos perceber que quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou a árvore do bem, do mal e a árvore da vida. A árvore da vida. Nós vamos ler capítulo 3 de Gênesis. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: Eis que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Irmãos, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para nós possamos entrar no conteúdo da pregação. Vocês já analisaram o que é a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal? O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Bem, Adão ele foi criado na inocência, e a árvore do conhecimento do mal era uma árvore que tinha... Porque Deus ele criou os céus. E para chegarmos a Deus, nós precisamos passar por 10 emanações. Eu gostaria que os irmãos, por favor, orassem em seus corações para que o Senhor venha nos abençoar, que possamos entender esse contexto aqui. Deus criou 10 emanações para que o homem chegar até Ele. A emanação Urucate é a emanação que chega mais próximo do eterno. Urucate Keter. É a emanação que chega mais perto do eterno. E outra emanação era a emanação Mahut. Era a emanação da terra, uma emanação do reino, a emanação do físico. Quando Adão, a árvore do bem e do mal, era um atalho para chegar em Keter. Era uma nação onde Deus estava. Era um atalho para chegar em Keter. Era um conhecimento que Adão ia adquirir para chegar no Keter. Para chegar, como posso dizer, mais próximo do eterno. E Deus disse, não comer dessa árvore. Você não pode comer dessa árvore. A árvore ela revela o conhecimento do bem e do mal. E o maligno, e a serpente falou com Adão: se você comer dessa árvore, você vai ser como Deus. Você vai chegar mais próximo, você vai chegar de ser mais próximo de Deus.
você vai ser um Elohim, não é verdade? Você vai ser um Deus. Então, Adão, e vamos falar um pouco da árvore, depois da vida. E Adão, e as 10 emanações que tinha a árvore da vida, são... desculpe, irmão, mas eu vou acompanhar o raciocínio aqui. A árvore da vida é uma emanação que passava uma por uma até as 10 chegar ao trono de Deus. E essa árvore da vida deixava o homem mais perto de Deus, a árvore da vida. A árvore do conhecimento do mal era um atalho para o homem chegar até perto do trono de Deus, mas a árvore da vida tinha que ter 10 emanações para o homem chegar perto de Deus. Então, quando Adão ele comeu do fruto da árvore da vida, ele ficou, na verdade, confuso. Ele ficou, na verdade, confuso. Nós vamos ver aqui, em Gênesis, capítulo... Deixa eu procurar aqui, porque eu não anotei. Capítulo 3, ainda, versículo 6 em diante. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos seus olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, e comeu, e deu também ao seu marido. Abriram-se então os olhos, diz a palavra do Senhor, e ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cinta para si. E eles se esconderam de Deus. O homem, quando comeu do conhecimento do bem e do mal, ele fez uma confusão na mente de Adão e Eva, que eles começaram a ter uma confusão que eles nunca tiveram antes. E quando o Senhor Deus chamou Adão, onde estás? E Adão aí brotou a primeira mentira. Porque Adão disse, olha, eu vi que estava nu, eu escondi de ti. Como Adão ia esconder do Eterno, o Eterno sabia exatamente onde Adão estava. E quando Deus disse, o que você fez, Adão? Ele é a mulher que você me deu, que fez eu comer do fruto da árvore. E então o Eterno mostra aí a sua benevolência. E começou assim, até então não existia acusação para ninguém, não existia maldição para ninguém aqui. Nem para a serpente, nem para Adão, nem para Eva, não existia aqui uma maldição, porque Deus tinha um propósito de criar o homem como um canal para ligar o mundo físico com o espiritual. Deus criou o homem mais superior aos anjos nesse ponto, porque os anjos não acedem, o homem pode aceder. E Deus tinha um plano muito especial para a vida de Adão. Deus um dia ia permitir que Adão comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas ainda não era o momento. E aí o homem se escondeu de Deus, porque teve vergonha do Eterno. E o homem acusou a mulher, e a mulher acusou a serpente. E o homem, então, passou a ser totalmente físico. O bem e o mal estava dentro do homem. Nós podemos observar que a primeira descendência de Adão, Caim e Abel, podemos observar claramente entre o bem e o mal nascendo de uma mulher. E vimos aqui que o homem, que Adão, tornou-se totalmente físico. No mundo totalmente físico. Mas o Senhor, o Eterno, disse que o sonho de Deus, irmãos, olha, guarde esse seu coração. O sonho do Eterno é morar dentro de você. É de fazer você um templo vivo do Espírito dele.
O plano do Eterno para você é algo supremo, é algo que você não consegue imaginar. O plano de Deus tem com você. Quando Deus criou a forma humana, os Shedins, os demônios, começaram a ter inveja do homem. Porque os Shedins começaram a perguntar como Deus projetou o homem com uma visão física ou espiritual, onde o físico pode ir no espiritual, pode acessar o espiritual. E os Shedins não têm isso. Eles não têm isso. Então, Adão tornou-se totalmente físico. E hoje, se nós pegarmos a internet hoje, existem muitas pessoas hoje comendo do fruto do bem e do mal. Se você sentar na internet hoje e falar assim, olha, hoje eu vou aprender tudo de Deus, você vai comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque para chegarmos ao trono de Deus, para chegarmos ao acesso ao trono de Deus, à sala de audiência com o nosso Deus, temos que passar por emanações. Nossa alma tem que elevá-la. E isso depende só de mim e de você. As emanações de Deus, primeiro é o Espírito Santo. Depois, sabedoria, entendimento, domínio próprio. E até chegarmos ao último, a total presença do Eterno. Quando nós chegamos à total presença do Eterno, o Eterno, Ele faz de você um oráculo. Você começa a proferir coisas do Eterno. As palavras do Eterno começam a fluir no seu sentimento. Você começa a falar em nome do Eterno. Você pode perceber isso na vida dos profetas, na vida dos apóstolos. Você torna-se um com o Eterno. Você lembra da oração de nosso Salvador? Oh, Pai, eu gostaria que você me deram sejam um comigo, como eu sou contigo, e nós nele. O sonho de Deus, meus irmãos, é que nós sejamos um com Ele. Não que sejamos um Deus, mas nós tornamos um porta-voz de Deus. E muitas pessoas estão tomando o atalho de comer do fruto do bem e do mal. Pessoas que querem ter sua vida santificada, mas sem ter as emanações do Eterno. Lembre-se, existem dois mundos, o Atzirá e o Itzirá. O Atzirá é o mundo das ações, o mundo onde você compra, onde você vende, onde você negocia, onde você trabalha, onde você consegue o seu sustento. O mundo Etzirá é o mundo onde o Eterno quer que você esteja. Então, para você chegar nesse mundo, você tem que fazer algo. Você tem que fazer algo. Ao decorrer da pregação, nós vamos ver o que nós podemos fazer para chegar nesse mundo, nessa última nação, nessa emanação de Keter, Uruha Kadesh. Muitas pessoas querem pegar atalhos. Pessoas que vêm na igreja, a certos cultos, pessoas que trazem seus dízimos na casa do tesouro, trazem suas ofertas, pessoas que não perdem nenhum culto, pessoas que têm 20, 30, 40 anos de igreja. E parece que essas pessoas, estou incluindo essas pessoas também, meus irmãos, estão andando em círculo, e nunca melhora a sua vida espiritual. E lê a palavra do Senhor, e quer que Deus transforme a vida, e quer que Deus habita no templo, sem passar por essas emanações que o Eterno tem para nós.
Tem pessoas que querem pegar o atalho, pessoas que querem falar línguas, pessoas que querem fazer maravilhas e quer ter um encontro com o Eterno, mas com atalho, conhecimento do bem e do mal. Irmãos, hoje nós vimos no mundo que não tem meio termo. Existiu épocas no mundo onde não está registrada a história que o morno e o quente e o frio poderiam viver juntos. Nós podemos ver os 400 anos de silêncio que teve entre Malaquias e Mateus, foi um tempo intermediário. Hoje vivemos num tempo especial, hoje vivemos num tempo privilegiado, que onde o morno não vai ter lugar em nosso meio. Ou você é frio ou você é quente. Hoje vivemos num tempo onde as profecias estão se cumprindo. Hoje vivemos num tempo que está às portas o reino dos céus. Hoje vivemos no tempo de perigo. Hoje vivemos no tempo de escolha. E você, nós que estamos na igreja, rodando em círculo, meus irmãos, ou você vai ser batizado com o Espírito do Eterno, ou senão você vai sair da igreja e dar o seu lugar para outra pessoa. Hoje vivemos um tempo de perigo, tempo de vermelho, sinal vermelho, de perigo. Tempo de não podemos brincar de ser cristão, porque os shedins não brinca de ser demônios. Ele não brinca. E hoje nós temos que tomar a decisão em que lado estaremos e que lado vamos ficar. O homem tornou-se físico. Então, o homem teve a necessidade de encontrar com o Eterno. Você sabia que todo homem tem a necessidade de encontrar com o Eterno? Tanto as pessoas más como as pessoas de bens, as pessoas crentes, as pessoas ímpias, elas têm dentro delas a busca pelo Eterno. Vocês sabem por quê? Porque a chama do Eterno está dentro das pessoas. A chama do Eterno que o dia acendeu está dentro das pessoas. Tem pessoas que querem preencher esse vazio através das drogas, através da prostituição. Tem pessoas que querem preencher esse vazio através de coisas erradas e não conseguem. E não conseguem. E pessoas que hoje suicidam, na verdade elas não querem suicidar. Na verdade, o clamor que tem dentro do seu coração é quer ter vida, quer ter felicidade. Sabe por quê? Porque existe uma chama dentro do nosso coração que nada pode preencher, a não ser o Eterno. Agora você me pergunta, como nós podemos chegar no mundo onde está Deus? Como nós podemos chegar no mundo do Ruach Shadex Kedé? Como podemos chegar? Irmãos, nós vamos estudar um pouco a palavra do Senhor, vamos discorrer, e nós vamos descobrir como chegar nesse mundo. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui e relatar um pouco o que a irmã falou aqui ontem. Eu sei que todos estavam aqui ontem. A irmã começou a chegar no mundo de Deus. A irmã está começando a chegar. Isso é apenas o início. Início do início, do início, do início. Nós vamos abrir nossa Bíblia. Oi. Uhum. Não vai confundir não, que eu vou esclarecer. Pode ficar tranquilo, irmão. Pode ficar tranquilo, vai esclarecer. Vamos abrir nossa Bíblia em
vou procurar aqui, que eu vou achar aqui, ver? Gênesis. 2 Reis, capítulo 2. Amém? Nós vamos ler capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos ver o versículo, para resumir. Versículo 2 em diante, né? 2 em diante. 2 Reis, 2 em diante. Diz a palavra do Senhor. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos de profeta que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje te tomará? Encontrou com Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor? Respondeu-lhe por sobre a cabeça. Respondeu ele: também eu sei, cala-te. Versículo 4. Disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Irmãos, nós vimos aqui Elias e Eliseu. Eliseu era um homem totalmente espiritual. Eliseu, ele tinha um mundo físico totalmente controlado. Ele tinha o mundo físico totalmente no controle dele. Ele falava com o machado subia. Isso não estava nele, irmãos. Estava no poder que estava com ele. Ele falava com o machado e o machado subia. O homem estava leproso, ele mandava o homem banhar no rio, o homem banhava 7 vezes e o homem melhorava. Ele com o exército, ele cegou todo o exército, né, e depois ele restituiu a vista do exército, depois mandou o exército embora. Eliseu, ele estava totalmente ligado a Deus. Ele estava totalmente ligado a Deus. E Eliseu, os milagres que Eliseu fazia era natural. Não tinha essa de acordar ruim, acordar bom no dia. Os milagres que ele fazia era natural. Era igual Paulo, né? Paulo, Pedro, né, que a sombra curava as pessoas, né? Até a capa de Paulo, né, o Pedro curava as pessoas, é natural. Senão, eu achei um versículo na Bíblia, não pude marcar, que fala que os discípulos, eles faziam milagres assim, né? Assim, sem precisar de preparo nenhum, né? Era natural. Então, o mundo que Eliseu estava era um mundo espiritual. Mas Elias pediu a Eliseu uma coisa. No versículo 10. Versículo 10, diz assim, tornou-lhe Elias dura coisa, pediste vamos ao versículo 9 para nós acompanharmos o raciocínio. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. Tomou-lhe Elias dura coisa pedir-te. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vereis, não se fará. Irmãos, vimos aqui que Elias pediu a Eliseu uma coisa: eu quero uma porção do seu espírito, do seu poder, né? O que Elias falou com Eliseu? Dura coisa me pediste. Irmãos, Jesus disse assim um dia: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir ainda. O caminho que eu vou, vocês não podem ir ainda. Você sabe por quê? Para nós alcançarmos essa unção do Espírito Santo de Deus, devemos sacrificar. Devemos ser, não como todo mundo, mas devemos ser cristãos, realmente cristãos.
Se você observar a vida dos apóstolos, a vida dos profetas, era uma vida de renúncia. Eles não se incomodavam com nada. Eles não tinham assim, tanta preocupação de ganhar o pão de cada dia. Eles viviam totalmente no Espírito, irmãos. Eles eram pessoas mansas, humildes. Eram pessoas que estavam prontas de se entregar-se para o reino de Deus. Pessoas que eles não estavam ligando. Pessoas, mesmo nas provações, eles não negavam o Deus que eles seguiam. Eles falavam a verdade, eles falavam com poder. E muitas vezes eles precisavam de fugir, muitas vezes entraram em estresse, muitas vezes quase morreram. Pessoas que estavam a ponto de entregar-se a si mesmo para o eterno. Exatamente isso que eu quero chegar. Para nós chegarmos a esse nível, nós devemos ter o Espírito Santo de Deus. Depois do Espírito Santo de Deus, o Senhor vai nos dar discernimento, depois conhecimento, sabedoria, virtude, e vai brotar de nós as emanações, que é o fruto do Espírito. Que é o fruto do Espírito, é uma escala. Porque, na verdade, as pessoas, elas querem ter o Espírito de Deus sem se sacrificar. Um dia o irmão falou assim, irmãos, devemos trazer, olha o que eu quero dizer, nós devemos trazer uma oferta voluntária ao Senhor. Eu gostaria que os irmãos me respondessem, existe oferta não, sacrifício voluntário. Existe algum sacrifício voluntário? Irmão, sacrifício é sacrifício, oferta voluntária sim, mas sacrifício, ele não é voluntário. Sabe o que é sacrifício? Sacrifício é o que o irmão Marcos vai fazer aqui. Uma semana de oração. Você vai chegar cansado do seu serviço, quebrado do seu serviço. O sacrifício é você sair da sua casa e vir aqui. O sacrifício é você acordar de madrugada e ajoelhar perante o Senhor. O sacrifício é você ficar de jejum. O sacrifício é você orar. Eu vou deixar um pouco de sacrifício, eu vou falar um pouco do sacrifício, dizendo, vocês já observaram? Nós vivemos num mundo de decisões, vivemos num mundo onde o certo e o errado está muito misturado, vivemos num mundo onde, se nós não tomarmos cuidado, nós seremos arredados pelo mal. E esse mundo, o mundo Itzirá, você perde totalmente a noção do que é certo e errado. Desculpa. Você perde, assim, o mundo, como pode dizer, as bênçãos da maldição é para o mundo inferior. A escolha, o livre-arbítrio é para o mundo superior. À medida que você vai se elevando ao eterno, à medida que você vai buscando o eterno buscando o eterno, você vai perceber que o livre-arbítrio vai deixar de existir. As bênçãos da maldição vão deixar de existir. Você sabe por quê? Porque o bem e o mal vai esclarecer cada vez mais, vai ficar mais claro. É a mesma coisa, eu vou falar com vocês assim, eu vou usar um exemplo bem simples aqui. Aqui existe uma ponte, existe um rio bem perigoso debaixo da ponte. E você fala com a pessoa assim, olha, você tem escolha, você passa pela ponte, ou você atravessa o rio, você está arriscado a morrer e atravessa. O que a pessoa vai falar com você? Nossa, que essa pergunta é essa? É lógico que eu vou atravessar a ponte. Existe livre-arbítrio aí? Não existe. A pessoa vai atravessar a ponte, porque atravessar a ponte é o lado certo, não tem como. Não tem como. Então, irmãos, quando nós chegamos perto de Deus, do Eterno, nós discernimos entre o certo e o errado. Nós temos um encontro pessoal com Cristo. Olha, a igreja, eu sempre digo isso, nós, como igreja, vamos chegar a esse ponto quando a coisa apertar, quando a nossa liberdade religiosa se estreitar, nós vamos chegar a esse ponto. Aí você vai ver irmãos orando, passando noite orando, irmãos, você vai ver com joelhos de sangue, igual a irmã, né, estava aqui ontem, né, os joelhos dela se sangraram, buscando a Deus, e exatamente isso que Deus quer, que nós oferecemos o nosso corpo físico, como sacrifício
vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O apóstolo Paulo diz: andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Irmãos, não é fácil. O irmão Jeremias um dia pregou um sermão aqui e disse: Senhor, nos ajudas a te entregar. Não é fácil não, meus irmãos. Não é fácil nos entregarmos. Sabe por quê? Porque vivemos no mundo das ações. No mundo atzirá. No mundo das ações. E devemos buscar o eterno de tal forma que devemos transpor esse mundo. Transpor esse mundo. Qual mundo você quer? Você pertence? O mundo das ações ou o mundo da metamorfose? O irmão perguntou o que é metamorfose. Metamorfose é uma transformação. Uma transformação. E se você pensa que você orou ao Senhor, que o Senhor atendeu o seu pedido, que o Senhor te deu uma bênção, que o Senhor assim, que o Senhor te abençoou, irmão, eu quero te dizer uma coisa. Isso é o começo. Isso é o começo. Em muitas coisas, por isso que eu digo, tudo o que acontece é por ordem de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus ele é tão grandioso que Ele está no controle de tudo. Tudo vai acontecer de acordo com o que Ele quer que aconteça. E Ele respeita o seu livre-arbítrio. E Ele respeita o seu livre-arbítrio de tal forma que qualquer decisão que você tomar vai ser plano de Deus. Não tem uma folha que caia que se não for da vontade do Eterno. E você quer ser batizado com o Espírito Santo? O Eterno quer te provar. Assim como provou Abraão. Abraão sacrificou o seu próprio filho, né? Ia sacrificar seu próprio filho. Como eu disse que sacrificou, que na intenção dele sacrificou, para Deus ele sacrificou. Mas não consumiu o ato, mas a intenção dele foi essa. Irmão, nós devemos sacrificar nosso corpo. Nosso corpo. Nós vimos isso na vida de Jesus. Nós vimos isso na vida de Paulo. Paulo negou tudo, todo o conhecimento, toda assim, a filosofia, todas as coisas que ele conhecia. Ele largou tudo por amor ao Evangelho. E eu te digo uma coisa, meus irmãos. Você pode ter conhecimento. Você pode ter teologia. Você pode conhecer o hebraico, o grego, o aramaico, o inglês. Você pode ser a pessoa mais culta. Você pode falar bem. Você pode ter uma desenvoltura muito boa. Mas te digo uma coisa. Se você não tiver o Espírito do Eterno, você é simplesmente uma casca. Porque tudo isto é esterco. É esterco. É por isso que eu peço sempre a Deus: Senhor, me dê sabedoria. Eu quero ter sabedoria. Eu quero ter sabedoria. E o Senhor, Ele quer nos colocar, irmão Moisés, num patamar que nós nunca estivemos antes. Eu louvo ao Senhor, por o Senhor ter nos concedido ainda com vida e saúde. Eu louvo ao Senhor, por ter o Senhor nos concedido tão bênção com a irmã Meike ontem, né? E falou um testemunho de poder. É disso que precisamos. É disso que precisamos. Temos que sair do mundo das ações, do mundo físico, irmãos. Nós devemos sacrificar nosso corpo, orar mais, jejuar mais, esquecer a internet, esquecer a televisão, esquecer a novela, o futebol, esquecer tudo que nos atrai e fazer um sacrifício santo e vivo para a glória de Deus. E se você começar a elevar, o Eterno vai começar a te mostrar as maravilhas dEle. Ele vai começar a te mostrar o mundo espiritual. Ele vai começar a te mostrar coisas que você nunca viu. Você vai chegar assim, num determinado lugar assim, você vai perceber que anjos que estão ali. Já aconteceu com você chegar num lugar assim, estranho assim, o seu espírito assim, pesar? Já aconteceu? Porque existe dentro de você uma chama divina. E quando nós entramos em conexão com o Eterno, meus irmãos, isso torna-se mais notório. Nós temos, o Eterno, Ele nos dá a capacidade de ver o que é certo e o que é errado.
Nós vamos escolher sempre a bênção, vamos escolher sempre o lado certo, sempre o lado certo. E nós vamos ser um instrumento na mão de Deus. Eu gostaria de perguntar para os irmãos, qual foi o único objetivo que o homem foi criado? Qual foi o único objetivo como foi criado? O único objetivo como foi criado é para fazer conexão entre o físico e o espiritual. É por isso que Deus quer nos levar para a Canaã celestial. E lá nós vamos comer, vamos construir, né? Vamos trabalhar e vamos estar com o nosso Criador. Nosso Criador. É isso. E do jeito que nós estamos, nós nunca vamos chegar lá. Eu quero abrir um parênteses aqui. Se você ler o livro Os Primeiros Escritos, você vai perceber que Ellen G. White, ela entrou nesse mundo várias vezes. Várias vezes. E quando entra nesse mundo, você não quer voltar. Você não quer voltar para o mundo físico. Filhos, esposo, trabalho, carro, bens, não vale nada quando você entra nesse mundo. Você começa a não querer pecar, não com medo do castigo, mas com medo do eterno estar afastado de você. Isso é muito profundo, irmãos. Irmãos, que esse sermão venha atingir nossos corações, que possamos assim realmente estar assim ligados ao eterno. E vamos ler mais o Espírito de Profecia, vamos ler mais a Bíblia, vamos procurar nosso conhecimento no hebraico, irmãos. Vamos procurar nosso conhecimento na Bíblia original, vamos buscar mais profundo. A palavra do Senhor disse, você deve conhecer a Deus, conhecendo, até chegar à luz. Nós devemos ir nesse conhecimento, mas nós paramos, nós temos a Espírito de Profecia, nós temos a Bíblia, parou, não tem mais nada. Existe um mundo muito grande nos esperando, muito grande. Que o Senhor venha nos abençoar para isso. Amém.